Olá, boa tarde a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas, no ar nosso boletim analisando os preços da soja em Chicago, comportamento e a forma de precificação desse grão. A gente vai conversar hoje com o Mário Mariano. O Mário Mariano é diretor comercial da AgroSoia, quase não sai aqui, Mário, e também da Novo Rumo. Está aqui com a gente já no vídeo. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado mais uma vez pela sua participação aqui conosco. Muito bom, Mário. Então, a gente começa com a análise do dia de hoje, principalmente porque Chicago veio ou encerrou de forma negativa aí para a soja. Teve fator que justificasse essa queda? Como é que estão os fundamentos? Enfim, qual que é a sua análise, Mário? O movimento internacional hoje, dado por uma grande expectativa de clima úmido nos Estados Unidos para até o final de semana e também para um período um pouco mais seco durante o mês de setembro. Boa tarde, Alexander, boa tarde aos nossos amigos que nos assistem e nos ouvem, à procura de notícias, na qual eu vou compartilhar com vocês diante desse nosso encontro. Mas ainda vou um pouquinho mais adiante, Alexander. O movimento hoje na Bolsa de Chicago com 8 centavos, 9 centavos de baixa, ele indica uma preocupação também com o movimento brasileiro da moeda, onde tivemos uma desvalorização acima de 1,5% e acaba de uma forma direta ou indireta trazendo uma maior competitividade, ou seja, aumentamos a nossa concorrência com o produto americano, embora eu discorde devido às nossas ofertas restritas, mas isso também foi um efeito psicológico na Bolsa de Chicago. Eu ainda posso adicionar um pouco mais sobre o movimento dos últimos dias. A demanda chinesa esteve presente sim nos Estados Unidos. Nos últimos 10 dias a demanda ocorreu em torno de 2.250.000 toneladas de soja. O esmagamento de 4.200.000 toneladas ocorreu no mês de julho, mas ainda assim foi abaixo da expectativa do mercado, com um volume próximo de 4,5 milhões de toneladas. Esse também foi vamos dizer assim, ao longo dessa semana, tem sido um impedimento para novas altas. Agora, o lado construtivo, né, que tem mantido o mercado, de certa forma, limitado nas suas baixas, são os relatórios semanais que o Departamento de Agricultura americano trouxe nesta segunda-feira, indicando que lavouras boas e excelentes para a soja tiveram piora em 8 estados de 10. Portanto, 3% negativo na categoria boa e excelente para a soja e 2% negativos para o milho. Desta maneira, o movimento aconteceu para cima e agora começou a ser discutido se o modelo climático será de fato úmido para os próximos dias até o final de semana, que poderia trazer algum alívio para determinadas lavouras. No momento, são esses os pontos de destaque, Alexander. Ô Maria, essa semana começou também a veiculação, a divulgação das previsões, né, das consultorias privadas lá nos Estados Unidos. Até que ponto essas primeiras análises estão influenciando aí nos preços? O Crop Tour da semana que iniciou-se na segunda-feira, eles visitaram já alguns estados, 4 a 5 estados de 10 previsto, e a expectativa, segundo os relatos que eu tenho recebido ao longo desses dias, eles dão conta que a soja será reduzida mesmo, a safra de soja será menor e a safra de milho será maior, pelo menos em cima dos números que nós já ouvimos da semana anterior. Portanto, o último encontro que nós tivemos, Alexander, eu citei que a média de 50 bushels por acre era o que se especulava naquela ocasião, e agora se confirmou, inclusive, no último relatório USDA. Isso conclui uma produção em torno de 118 milhões de toneladas, 118 milhões e meio de toneladas naquele país. Então, com o Crop Tour dessa semana, está se consolidando uma safra restrita e uma safra reduzida em relação às chuvas que teria caído há 15 dias atrás e que, de certa forma, até trouxe uma melhora nas condições das lavouras, quando fora dado o número de 60% das lavouras boas e excelentes. E, como eu disse, houve uma retração no último relatório indicando 57%. Portanto, me parece que está
meio que consolidado nesses últimos dias com as chuvas recentes, uma produção americana que está sendo indicado para e passo pelas consultorias que estão fazendo pesquisa no campo através de crop tour, Alexander. Muito bem. Mas elas também chegam a pressionar Chicago? Tem esse poder? Tem sim. O Chicago vai se consolidando na medida em que há uma presença maior ou menor de especuladores ou até mesmo de agenciadores dentro de um mercado quando a oferta está restrita. Eu quero tentar dizer o seguinte para ti: quando diariamente o relatório dos Estados Unidos, o relatório do Departamento de Agricultura americano, melhor dizendo, onde ele divulga, ele confirma novas vendas para a China, em algum momento o mercado se destaca e faz alta, mas logo numa sequência ele consolida essa expectativa de clima mais úmido e acaba cedendo um pouquinho. Então sim, algum momento durante o dia dos últimos pregões na Bolsa de Chicago tem tido reflexo do resultado das informações colhidas pelo crop tour. Muito bem. Você destacou aí na sua fala a demanda chinesa, né? E que nos últimos dias, você até pontuou aí 10 dias, elas foram volumosas, consistentes, enfim, estão presentes, voltaram a ficar presentes no dia a dia. Mas a China passou muito tempo, né, Mário, antes de aparecer de novo no mercado. Será que é uma volta para valer agora ou é mais um movimento pontual de aproveitamento de preços, enfim, de recomposição pontual de estoque? Qual que é a sua análise dessa demanda chinesa? Eu faço uma resposta para ti dessa questão, voltando um pouco no tempo. No nosso último encontro, nós vimos uma queda acentuada de preços na Bolsa de Chicago e eu comentei para ti, tomara que essa queda venha trazer uma nova demanda chinesa. E de fato, por coincidência ou não, acabou sim confirmando o retorno dos chineses ao mercado, comprando 2.250.000 nos últimos 10 dias úteis. Portanto, nas últimas 2 semanas, a presença diária de chineses nos Estados Unidos, assim como no Brasil, também tem sido uma demanda pontual, na minha opinião. Eu vou fazer uma comparação, então, aproveitar essa sua deixa, né? Essa sua deixa me diz o seguinte: a China confirmou através do seu Departamento de Agricultura que as importações no mês de julho somaram 8.700.000 toneladas para soja. Esse número são 14% menor do que o comparativo no mês anterior, que foi 11 milhões de toneladas aproximadamente. E que o volume acumulado dentro de janeiro até o mês de julho já está beirando os 58 milhões de toneladas. Eu quero concluir com essa comparação, que me parece ser pontual às compras recentes nos Estados Unidos e até mesmo no Brasil. Porque eu vou citar agora que o óleo de soja e o óleo de palma, eles tiveram uma presença muito grande na importação chinesa durante o mês de julho. Então, eu vou citar inclusive que o óleo de palma, ele está fazendo o maior preço, é o recorde de preço no momento, desde 2009. E ainda assim, a China importou no mês de julho 636.000 toneladas e 190.000 toneladas de óleo de soja. Vou também fazer um comparativo com carnes. O mês de julho, a China importou 854.000 toneladas, onde já tem um total, durante esses primeiros 7 meses de 2021, 5,9 milhões de toneladas de carnes. Então, esse aumento mensal de 14,9% e o acumulado de 3,3% ao longo dos primeiros 7 meses, me dá a entender que os chineses estão dando maior preferência por proteínas e óleos vegetais, no caso específico de palma, que é mais barato do que óleo de soja, embora esteja em preços recordes, né, do que comprar o soja grão matéria-prima. O Brasil não tem sido um grande fornecedor por conta das suas vendas antecipadas e também de problemas climáticos, e também os Estados Unidos não definiu a sua safra ainda, como já temos falado nesses últimos tempos, e acaba indicando, portanto, que a China está consolidando, né, aquela sua estratégia de compra mais alongada, até que a safra americana entre em curso e as entregas e os embarques passam a ser maiores. Portanto, para a tua resposta, eu diria que, no meu entender, embora 2 semanas seja um tempo curto, esses 2.250.000 toneladas de compra chinesa é pontual, Alexander.
Pois é, deixa eu ver se eu entendi a sua colocação, Mário. O que você está querendo dizer é que a China tem optado por alternativas ao grão na tentativa de evitar uma corrida aí pela compra de soja. Enfim, isso a gente viu acontecer já na falta de demanda chinesa lá atrás. Agora ela voltou para o mercado, mas da mesma forma, aparentemente, está vindo aos poucos, devagar e sempre, 2.250.000 toneladas em 10 dias, que não é pouco, mas também não é nada comparado ao que a gente já viu a China comprar. Isso é o quê? É uma demonstração de que ela já estaria com a sua programação completa, Mário? Não, eu diria que é uma programação mais alongada de compras, onde o perfil hoje dos preços industriais naquele país ainda passam por uma contramargem, então vão comprar em um pequeno volume, mas vamos alongar o período de compras. Eu vou até me aprofundar um pouco nessa questão para poder dizer para você assim, as informações que eu tenho recebido aqui é que a China deverá diminuir as suas importações de 100 milhões e 45 mil toneladas para 98,5 milhões de toneladas. Essa diferença de 1 milhão e 800 mil toneladas menor em relação à previsão anterior, ela se dá por conta exatamente do crivo industrial. O valor de produção, melhor, o custo de produção hoje de uma indústria está caro, né, em relação aos meses anteriores. Portanto, faz sentido ele diminuir as suas importações, porque vai trabalhar com um prejuízo grande. Então, vamos diminuir a quantidade importada e vamos tentar trabalhar com produto acabado. Então, o farelo tem sido um produto com maior expressão diária de movimentação. Inclusive, ontem, 196 mil toneladas foram negociadas nos portos chineses para farelo. E da última vez que nós nos encontramos, estava havendo um volume diário negociado em torno de 200 mil toneladas. Então, isso me faz acreditar, 400 mil toneladas diariamente. Então, isso me faz acreditar que já diminui um pouco essa vontade de aquisição por produtos mais caros e a alternativa começa a existir. Vamos lá? Trigo, julho, 880 mil toneladas importada pela China. É um produto alternativo, assim como óleo de soja, assim como óleo de palma, assim como carnes, né? Então, eu passo a entender que eles estão procurando novas oportunidades alternativas, exatamente porque está muito cara a matéria-prima nos Estados Unidos com os preços atuais, Alexandre. Agora, qual a possibilidade de sucesso dessa estratégia da China? Elas alongam as compras na tentativa de conseguir preços menores ao longo desse período ainda que tem para comprar. Qual a possibilidade de sucesso, na sua opinião? Nesse momento, está reduzida a possibilidade de sucesso. Haja vista que nós temos hoje uma produção esperada nos Estados Unidos de 118 milhões de toneladas. Há um mês atrás, a possibilidade de produção era muito maior, né? Então, quanto mais próximo da safra ou da colheita americana e os preços se consolidam por conta de uma restrição daquela produção, por conta do clima, é possível que venham pagar um preço mais caro, sim. E eu também não vejo uma outra alternativa do chinês. Afinal de contas, nós temos nos Estados Unidos a maior produção para os próximos 90 dias do que a disponibilidade de produto brasileiro, argentino, com seus problemas locais, né, que são os maiores produtores. Não vejo também um grande sucesso de compras alternativas, como, por exemplo, canola, problema de canola no Canadá, problema de canola na Europa, né? Trigo, embora tenha caído os preços ultimamente, mas ainda assim, produto na Europa está reduzido, está sendo negociado com preços menores do que um mês atrás, mas a oferta continua restrita. Alguns países têm colocado alguma cota para a saída desse produto. Então, eu penso que Estados Unidos hoje está mesmo muito próximo de uma rodada de negociação com os chineses para um volume de venda que só ele poderá ofertar no momento, excluindo Brasil e Argentina como grandes players de produção, mas com uma oferta bastante restrita. Então, as conversas deverão ser retornadas ou retomadas entre chineses e americanos nos próximos dias, Alexandre. Mas daí com potencial de aumento nos preços no mercado internacional, ou vai tentar garantir a sustentação, pelo menos? Olha, qualquer fagulha agora, ou qualquer notícia que diz respeito à demanda, certamente vai influenciar muito nos preços na Bolsa de Chicago.
Você pode perceber que não há apenas uma convergência de alta nos valores para a soja, mas sim para o milho, que também passa pelo mesmo problema climático e que reduz a sua produção. Aliás, inclusive, vou até fazer uma citação que saiu hoje. Os estoques de etanol hoje estão dando suporte para o mercado de milho, né? Então, milho está sendo demandado, fazendo com que os seus estoques finais sejam um dos menores em todos os tempos e que também provavelmente será reduzido a venda para exportação por conta da demanda desse produto acabado, o etanol. Isso faz, na minha cabeça, o pensamento imediato de que é a soja mesmo, embora um pouco mais caro, eu acho que é a única alternativa para os chineses no curto prazo. Portanto, qualquer novo sinal de demanda chinesa ou de outro país nos Estados Unidos, a tendência é de estabilidade ou alta de preços na bolsa. Se isso vai ocorrer na mesma proporção dos prêmios pagos pelo exportador, já é uma outra conversa. Mas eu penso que em termos de bolsa, a queda vai ser bastante limitada. Aliás, deixa eu finalizar dando esse sinal aqui para relacionar o que é suporte. Vamos lá. Tecnicamente, Alexandre, aqueles que fazem especulações na Bolsa de Chicago, então fundos de commodities, pessoas físicas, hoje tem uma resistência de 13 dólares e 85 a 13 dólares e 81. O que significa dizer que quando se aproxima desse preço, muita gente começa a vender para realizar o lucro. Mas também, por outro lado, se por alguma força do lado físico ou dos fundamentos ele romper essa barreira de 13 dólares e 85, 13,86, há um aumento de compradores no mercado. Por outro lado, na baixa, né, existe uma média móvel de 50 dias, muito importante para quem faz especulações, inclusive de longo prazo. No caso dos fundos de commodities, que são gestores de recursos, sempre que há um rompimento dessa média móvel, eles acabam entrando num volume muito maior de compras ou vendas. O suporte hoje nesse valor é de 13 dólares e 54 por bushel. Quero concluir essa ideia melhor, que tecnicamente, o mercado hoje, com as notícias que nós estamos conversando, que são as mais importantes no meu entendimento, ela pode potencializar uma alta de 13 dólares e 85 e pode reduzir o preço para 13 dólares e 54. Qualquer notícia nova, né, que tenha um impacto maior do que nós já entendemos que fez parte dos últimos dias fundamentadas pela compra ou pela oferta e demanda nos Estados Unidos, poderá romper ou testar esses pontos de suporte ou de resistência, Alexander. Boa, Mário. Isso olhando o contrato de novembro, que é o mês de maior liquidez e que é o mês que traduz a oferta americana para os próximos 6 meses. Hoje, por exemplo, novembro está ali nos 13,53, então já é uma atenção. Novembro fechou em 13,53, você pode perceber que a mínima dele foi 13,47. Né? Ele retomou. Só que exatamente, só que você percebe que ele parou no suporte. Então, se tivermos qualquer movimento daqui para baixo, né, que tenha fundamentação numa oferta mais, numa oferta abundante ou maior, é possível que comece a entrar maior quantidade de vendedores. Isso é aquela estratégia não, é aquele tipo de movimento onde um especulador compra um produto, compra esse produto no mês de novembro a 13 dólares e 55, e quando ele vem para 13 dólares e 50, ele percebe que o risco dele é maior, ele acaba vendendo para diminuir o prejuízo. Então, tecnicamente é isso, pode aumentar a oferta, pode aumentar a quantidade de vendedores, se romper o preço de 13 dólares e 55, 13,54, e entendendo que são os computadores que vão começar a ordenar os compradores que saem das suas posições, e aí começa a baixar um pouco mais. E do outro lado é verdadeiro também. Se quem está vendido a 13 dólares e 60, 13,70, 13,80, e o mercado, por alguma questão fundamentada na oferta e demanda, vá acima de 13 dólares e 85, os computadores começam a indicar para os vendedores. É melhor você sair da posição vendida, realize seu prejuízo e compre o que você tem nesse momento. Aí os preços acabam subindo mais. Ficou claro essa posição técnica? Sim, muito claro. Muito claro. E um comportamento que o mercado sempre assume diante aí das condições dadas graficamente aí para o investidor. É fato. Mário, queria comentar um pouquinho sobre o Brasil e até que ponto essa nova dinâmica chinesa pode atingir a comercialização no Brasil, Mário. Alexander, eu só posso responder a você que alguma dinâmica estaria voltada mais à safra nova, a safra 21-22, né?
temos hoje em torno de 35% a 38% comercializado com antecedência, e menor valor do que o julgamento do último ano, pelo menos, dos últimos 2 anos. Essa base de dado, ela está sendo considerada por uma questão, na minha opinião, de cautela do produtor. Temos custos maiores esse ano do que nos últimos 2, que já foram anos com custos elevados da produção brasileira, e o produtor tem tomado alguma precaução porque existe uma memória recente na qual o centro-oeste e o centro-sul tiveram problemas sérios de ordem climática para as 2 safras, né? A soja e para o milho. Então, o produtor começa a tomar uma certa cautela, porque em anos anteriores, exatamente no ano passado, as vendas antecipadas foram muito volumosas e depois tiveram o dissabor da perda de rendimento com o tempo quente e seco. Então, eu penso que nesse momento existe sim alguma possibilidade de margem do produtor, mas com uma queda recente do câmbio, né, nos últimos 60 dias, tirou um pouco essa vontade ou esse interesse imediato de vendas futuras. Recentemente, com os problemas de ordem, eu estou falando do câmbio agora, de ordem política, né? Entendemos que o valor cambial para $5,40, R$5,40, R$5,35, ele passa a ser parte de um contexto onde o déficit fiscal e a deterioração dos gastos sociais do governo já projeta valores um pouco maiores para este ano e para o próximo. Portanto, podemos enxergar brevemente os produtores voltarem a fazer vendas futuras devido a essa colocação cambial com um valor um pouco maior do que há 30 dias atrás, Alexander. Muito bem. Safra nova, safra atual não tem muito o que falar, né, Mário? Já está praticamente toda vendida, né? Eu penso que a exportação do produto brasileiro hoje não se faz, pelo menos do ponto de vista de valores, importante para o cenário internacional. 98%, 96% comercializado dessa atual safra já não traz tamanha importância ou qualquer tipo de volatilidade de preços nas bolsas internacionais. O que podemos enxergar agora para o segundo semestre é que o que sobra de estoques de passagem em vários estados, ele vai ser consumido localmente. Então, as indústrias que estiverem mais próximas da oferta, né, poderá pagar ou disputar esse produto com valores um pouco maiores. Porém, temos que ainda enxergar, né, oficialmente o que serão valores agregados para as indústrias. Por exemplo, o valor do biodiesel, nós já comentamos no nosso último encontro aqui, que estamos esperando a confirmação oficial do aumento da mistura do biodiesel no óleo diesel, de 12%, 13% para 15%, coisa que eu desconheço até o momento, e que poderia agregar algum valor à indústria e fazer com que a disputa fosse mais acirrada até o final do ano. Enquanto isso não acontece, eu acabo entendendo que as fábricas estão abastecidas até pelo menos o mês de setembro, talvez início de outubro. Então, essa demanda deverá ficar restrita, conforme eu disse, localmente, Alexander. Boa, Mário. Muita informação boa nessa nossa conversa. Mário Mariano, agradeço muito a sua participação e já aproveito para fazer o convite para você retornar sempre, Mário. É sempre bom te ouvir. Obrigado, Alexander, e eu voltarei para poder dizer que a soja no mês de agosto ainda tem uma previsão de exportação de 6,5 milhões de toneladas. Não é nada diferente do que já era previsto. 1.600.000 toneladas de farelo, que é um pouco maior, portanto, acaba sendo o respaldo daquilo que eu comentei contigo, onde eu acho que as exportações de produto acabado podem fazer mais sentido para as chinesas. E o milho, que embora tenha 4 milhões de toneladas previsto para sair do país nesse mês de agosto, as importações somam já 1.100.000 toneladas, onde estaria sendo abastecido pelo menos a região sul e sudeste do país. Até um breve encontro e tomara aqui com bastante saúde. Até breve, Alexander. Valeu, Mário. Abraço para você, meu amigo. Até a próxima. Tá aí, Mário Mariano, aqui com a gente no Notícias Agrícolas, trazendo informações aí do mercado da soja.
Clima, portanto, mais úmido nos Estados Unidos, essa questão das projeções indicando que realmente teremos uma menor oferta de soja do que se esperava, do que se projetava, demanda chinesa, enfim, tudo isso na conta aí, ajudando o mercado a tentar buscar o seu preço de equilíbrio. Vamos ver como encerraram as negociações no dia de hoje, de olho na tela. Setembro, 13 dólares e 58 centes por bushel, 10,75, 10 pontos mais 75 de queda. Novembro, 13,53, 8,25 de baixa. A mesma queda para janeiro, que fechou a 13,57, e maio, 13 dólares e 52 centes por bushel, 4,5 de queda. Vamos ver o milho. Milho acabou encerrando de forma positiva. Setembro, 5 dólares e 61 centes por bushel, 3,5 de alta. Dezembro, 5 dólares e 65 centes por bushel, 1,5 de alta. Março, 5 dólares e 72 centes por bushel, 1,25 de elevação. A mesma alta para maio, que fechou a 5 dólares e 76 centes por bushel. E para finalizar, o trigo. Para setembro, 7 dólares e 37 centes por bushel, 2 pontos mais 75 de alta. A mesma alta para dezembro, que fechou a 7,51. Da mesma forma, março também teve alta de 2 pontos mais 75 e fechou a 7,64. E maio também a mesma variação, a 7 dólares e 67 centes por bushel. São os números de hoje do mercado de grãos lá na Bolsa de Chicago. A gente fica por aqui. Agradeço muito a sua atenção e audiência. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.